Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Galera, hoje eu trago aqui para vocês um tema super interessante na área da cibersegurança, que é o conceito de pivoting, beleza, galera? Que consiste basicamente na técnica de você, quando você tem acesso a um host, beleza? Você pula, né, o firewall e você tem acesso a outros hosts, beleza? Em seguida, certo? Galera, hoje a gente vai falar sobre port forwarding, vamos falar sobre SOCKS e proxy também, vamos falar sobre técnica de XCell, barra ligou menos NG, beleza? E aqui temos, né, a questão do Nmap, fazendo scan com o Nmap, beleza? E também vamos fazer a utilização do proxy chain, certo? Galera, hoje é uma aula um pouco mais teórica, beleza? Explicando aí como é que vocês podem fazer essa técnica, questão do pivoting, beleza, galera? Mas, deixando um disclaimer aqui, beleza? Pois todo conhecimento aqui do canal, ele tem que ser utilizado apenas para fins educacionais e éticos, beleza? Nunca para fins ilegais, certo? Então, galera, bora para aula, bora para o conceito, que vai estar muito legal, beleza? Pessoal, eu vou trazer uma problematização aqui para explicar como é que para vocês, como é que o pivot ele funciona, qual é o fluxo, né? Como é que a pessoa usa tais tipo de técnica para obter acesso a tais computadores em redes corporativas, beleza? Pessoal, digamos que você comprometeu uma máquina, né? Mas o alvo real ele está numa rede isolada. Digamos que ele esteja num EVLAN. O que acontece? Aqui eu fiz uma pequena ilustração para explicar para vocês como é que seria esse ataque de maneira prática, beleza? Aqui temos a internet, né? Temos aqui o atacante. Você utilizando o sistema operacional Kali Linux, que é um dos sistemas operacionais mais utilizados pela galera da cibersegurança para fazer tais tipos de ataque, não só esse, mas entre outros ataques também. E aqui, pessoal, temos aqui acesso a uma rede DMZ, que ela está exposta, né? Digamos que ela tem alguma vulnerabilidade. Essa máquina que lá foi comprometida, beleza? E essa máquina, ela contém um IP aí de 10.10.10.5. Então o que acontece, galera? Você vê que não está no mesmo range de IP da rede interna, beleza? Mas a gente faz esse pivoting. É como se a gente utilizasse uma técnica, como se fosse um trampolim, né? A gente pulasse já para a rede interna, beleza? Com esse tipo de técnica, só com essa máquina aqui estando comprometida. Galera, quando acessamos a rede interna, temos aqui três serviços extremamente importantes, extremamente sensíveis, como por exemplo, ó, falamos do DB Server, que é basicamente o banco de dados, né? Digamos que o servidor que aloca ali o banco de dados que está no IP 192.168.2.10, que aqui, galera, você tendo acesso, ou o atacante ele tendo acesso a esse banco de dados do servidor, já é completamente crítico, completamente fatal. Outra questão também, pessoal, que existe muito em rede corporativa, que é o AD, que é o Active Directory, que muitas das vezes funciona em Windows, né, que rodam o Windows Server, beleza? Para hospedar serviços ou máquinas, né, que estejam ali dentro da rede, beleza? Tá aqui, né? Vocês podem ver aqui, que ele está dentro desse range, né? Então, aqui o 2.10, 2.20 e o 2.55, né? Que seria a porta já do cofre, beleza? Essa questão do cofre, pessoal, eu só ilustrei aqui, né? Mas aqui poderia ser outro serviço que seja visto só pela rede interna, beleza? Seja um serviço extremamente crítico, que vocês têm que estar atento também, beleza? Então, galera, basicamente, olha que loucura, né? Só por essa máquina aqui estar comprometida, a gente já teve acesso à rede interna, beleza? Três serviços completamente críticos, beleza? Pessoal, uma dica aqui, ou algo interessante que eu achei, que eu decidi trazer para vocês, que eu achei super bacana, que é o sem o pivoting, galera. Você para aqui, entendeu? Com o pivoting você atravessa o firewall, ou seja, é como se fosse um trampolim, né? Você passa pela porta de fogo, né? Que seria o firewall, e tem acesso ali a máquinas que você não deveria ter acesso caso essa técnica não existisse, beleza? Galera, agora eu vou explicar para vocês como é que é o conceito, né? Eu trouxe aqui três características para que vocês possam estar atentos, beleza? E possam entender sobre qual analogia, né, eu irei utilizar aqui, beleza? Por exemplo, a questão do parque de diversões, né? O pivô, galera, ele é como se fosse um trampolim, né? No parque de obstáculos, beleza? Porque ele pula a questão do faro. Ou seja, você não pula direto até o alvo, né? Você usa uma plataforma intermediária, que seria essa DMZ aqui, essa rede DMZ, essa máquina comprometida para ter acesso à rede interna, beleza? Ou seja, essa plataforma aqui poderia ser essa DMZ, essa rede comprometida, certo? Para que você possa alcançar ali o que está além do seu alcance, que seria justo essa rede interna, que seria a questão do banco, o servidor do banco, né? O servidor do Active Directory, né? Que contém ali várias credenciais, beleza? E o DC também. Agora, pessoal, vou explicar para vocês a definição técnica, né, em si, pois, galera, o pivot era como se fosse uma técnica de roteamento de tráfego que, através de um host comprometido, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, através dessa DMZ comprometida, por exemplo, né? Você pode ali alcançar segmento de rede inacessível, né, galera? De maneira direta, beleza? Ou seja, essa rede aqui, ela estaria ali
configurada para que ela não fosse acessada, né? Porque o firewall, mas com essa técnica do pivoting, você pode ali acessar tais tipos de ou fazer tais tipos de ataque, beleza? Galera, outra questão também, agora eu vou explicar para vocês como é que ele chega a funcionar, beleza? Por exemplo, aqui estamos utilizando três serviços, né, que é o SSH, o SOCKS e o HTTP, beleza? O host pivot, galera, ele basicamente ele cria um túnel, né? O SSH, ele é um serviço ele para que você possa ali utilizar a questão do terminal, né, de maneira segura, beleza? O HTTP também, ele cria um túnel HTTP em SOCKS, beleza? Que ele faz o encaminhamento, pessoal, de pacotes do atacante para a rede interna do alvo. Então, é como se a gente fizesse essa conexão de maneira intermediária, certo? Pessoal, quanto é que a gente pode usar, beleza? Pois a gente basicamente tem um pentest interno, né? Que a gente pode utilizar tais tipo de técnica, beleza? Pois temos a questão do CTF, né? Que é o Capture the Flag, que muitas das vezes fazem a utilização desse tipo de técnica, certo? Com múltiplas sub-redes, pessoal. A questão do bug bounty também. É infra, né? Só que é o bug bounty específico em infra, beleza? Para que vocês possam ir fazer tais tipo de ataque. E muitas das vezes, galera, acontece em rede corporativa, né? Porque em redes corporativas, como eu falei para vocês, eles rodam aqui o AD, né, que é o Active Directory, em redes universitárias também, dentre outras questões, beleza? E também pensar em VLANs, né? Porque essas VLANs, elas são redes separadas, né, justamente para proteger tais serviços que estejam rodando ali, beleza? Galera, outra técnica também, que é o Port Forward, né, com SSH, que consiste basicamente no tunelamento, né, que a gente vai fazer para acessar a porta remota via porta local, beleza, galera? Aqui utilizamos o serviço SSH, o parâmetro "-l", colocamos aqui a porta 8080, nesse IP, beleza, que é 192.168.2.10, que seria na porta 80 barra, e aqui colocamos o usuário @pivot.alvo.com, beleza? O que acontece, galera? Qual é o fluxo, né? Aqui, ó, fluxo, né? O Kali, que seria a nossa máquina, o pivot, e o host, beleza? Dentro da porta 80, ou seja, acessar o web server interno no seu navegador local, beleza? Outra questão também, galera, seria o remote port forward, né? Aqui é de maneira local, né? Agora aqui eu vou explicar para vocês de maneira remota, certo? Aqui, como vocês podem ver, ó, já estamos utilizando outra porta, né? Que é o mesmo serviço, SH-E, maiúscula. Temos aqui a porta 9090, localhost, com a porta 444, beleza? Aqui é o usuário, @pivot.alvo.com. A questão do fluxo, pessoal, funciona da mesma forma, só muda a porta mesmo, né? Que é o pivot 9090 e o Kali a porta 4444. O que está acontecendo aqui, galera? Basicamente ele está recebendo um shell reverse, né? Sem precisar do IP público, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui estamos utilizando o IP público, né? Mas o Remote Port Forward não está utilizando o servidor público, beleza? Ou o IP público. Aqui esse "-r" é o parâmetro, né, para que a gente possa fazer esse tipo de serviço, certo? Galera, uma dica ó, extremamente bacana que eu queria trazer aqui para vocês, que é adicionar o parâmetro "-n" maiúsculo e "-f", para que ele possa rodar em background, né? Para que ele possa rodar ali em segundo plano, beleza? Sem abrir a shell, ou seja, de maneira interativa, certo? Galera, outra técnica também que é muito utilizada, beleza? Pela galera da cibersegurança, e ainda mais que ela está dentro dessa técnica do pivot, né? Que é o Dynamic SOCKS e o Proxy Chain, beleza, galera? Que são dois conceitos extremamente interessantes que eu posso até trazer aqui em outro vídeo, beleza? Se vocês quiserem que eu traga em outro vídeo esse tipo de conceito, deixem aqui na descrição, beleza? Ou comentem aqui para que eu possa trazer o vídeo sobre esses dois conceitos aqui que eu acho extremamente interessantes, certo? Galera, um único túnel para rotear qualquer tráfego pela rede interna, certo? Por exemplo, aqui, galera, com SOC 5 a gente pode fazer a criação, né, com SSH, ou SSH menos D maiúsculo, que é o parâmetro, né, 1080, que seria a porta, menos N maiúscula, menos F, normal minúsculo, né, usuário, @pivot.alvo.com, beleza? O que ele está fazendo aqui? Aqui ele está criando uma proxy, né, com SOC 5 na porta 1080, do seu próprio Kali, né? Então a gente está criando como servidor local para que a gente possa ali guardar as credenciais, beleza? Ou fazer esse tunelamento, né? Para que a gente possa fazer essa conexão com o alvo. Agora, galera, aqui estamos configurando o nosso proxy chain, né? Beleza? Aqui, ó, no /etc, aí /proxy chain ns4, né, .conf. Então, isso aqui basicamente é um arquivo, galera. Vocês digitam nano, né? Esse arquivo aqui, beleza? Aqui, ó, vocês vão colocar o SOCKS 127.0.0.1 1080, que basicamente seria a porta local, né? Ou seja, editar a última linha do arquivo de config, beleza? Galera, agora temos aqui, ó, como é que a gente pode rotear essas ferramentas, beleza? Para que elas possam ali fazer esse tunelamento, beleza? Ó, a gente pode utilizar o proxy chain junto com o Nmap, né? -sv, para ele fazer ali
o versionamento de toda aquela rede, né? Aquela sub-rede ali no barra 24, beleza? Aqui, ó, Proxy Chain Curve, para ele pegar ali os dados desse determinado IP. Proxy Chain Crack Map Exec, ó, ali com SMB, né? Com o Service Meshes Block, beleza? Na porta 445 ali. A questão do que já estamos verificando a questão do Windows, né? Nesse determinado IP, ou seja, qualquer ferramenta, pessoal, agora ele pode enxergar a rede interna. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma varredura, né, de versões e portas que estejam rodando dentro daquele IP, dentro daquela subrede. A gente está pegando informações sobre aquela subrede. E com o CRAP MapExec, galera, estamos fazendo a varredura num protocolo sensível, que é SMB, que roda na porta 445 e basicamente consiste no compartilhamento de arquivos entre rede, né, que muitas das vezes roda em redes corporativas, beleza? Ou em redes universitárias também. Galera, temos aqui o roteamento de TCP/UDP, beleza? Aqui, ó. Ele funciona tanto com Nmap, tanto com Curl, com CME e com SQLMap, né? Que o SQLMap funciona como se fosse um... O SQLMap, galera, é uma ferramenta, né, que eu já expliquei para vocês. Posso até deixar no card aqui do vídeo para que vocês possam ver o vídeo. Como é que vocês podem fazer a utilização do SQLMap? Pois o SQLMap, galera, ele é uma ferramenta feita em Python, né, que ela serve exclusivamente para que vocês possam fazer auditoria em formulários que tenham ali a file de SQL injection, beleza? Outra questão também, galera, que ele roda nativo, né, no Linux, né, ou no Mac, ou seja, não precisa instalar nada extra, beleza? Pessoal, agora temos aqui a técnica 3, né, que é uma técnica, galera, que eu sinceramente eu não a fiz na prática, né, mas eu decidi trazer aqui no canal para vocês, beleza? Para que vocês possam até a questão de conhecimento mesmo, né? Beleza? Por exemplo, ó, temos aqui as ferramentas modernas, né, para ambientes sem o SSH, né? Galera, então essas ferramentas aqui são ideias completamente legais, completamente inovadoras para CTF e bug bounty, né, de maneira real, beleza? Que o CTF, né, são o Capture the Flag ali, que são desafios extremamente só determinados nessa técnica em si, beleza? Galera, o Teasel, né? Temos aqui que é um túnel TCP/UDP sobre o HTTP, né? Ou seja, ele é perfeito, pessoal. Quando ele só a porta 80 e a porta 443 ela está aberta, beleza? Aqui, ó, temos o nosso Kali, que seria o nosso servidor, né? Aqui, Teasel server-p na porta 8000, traço reverse, beleza? Temos aqui o pivot, galera, que é a máquina cliente, né? Que é o Teasel client, Kali, underline IP, né? Temos aqui a porta 8000. Temos aqui o parâmetro R maiúsculo, né? O SOX, beleza? Galera, o que está acontecendo aqui? Ele funciona via HTTP/HTTPS, esse tunelamento aqui. Ele funciona em single binary, né? Funciona sem dependência. E ele burla muitos firewalls corporativos, beleza? Então, galera, é uma ferramenta super interessante aí, beleza? Agora eu vou falar sobre o Legal-NG, que ele consiste na criação de uma interface, né? De uma rede virtual no Kali, beleza? Então, essa rede interna, ela aparece como se fosse local, com esse seguinte comando, pessoal. O sudo, né? Para entrar do modo administrador, beleza? O IP, ToonTap, né? Add user, né? Ele vai adicionar o usuário. Ele vai adicionar o usuário Huamai no modo TAN Ligolo, beleza? Que basicamente seria a criação da interface de uma rede virtual ali no próprio Kali, beleza? Aqui, galera, ele vai setar, né? Para o Ligolo estar em up, né? Essa rede virtual, ela subir legal. E agora vai colocar o ponto barra proxy traço self-cert, beleza? Aqui o pivot, galera, temos o ponto barra agent, né? Traço connect, Kali, underline IP 11601, certo? Traço ignore cert, beleza? Para ignorar basicamente ali a questão de certificados. Pessoal, agora, esse tipo de técnica, esse tipo de ferramenta, ele usa sem proxy chains, né? Ou seja, é um pouco menos complexo, beleza? Porque quando a gente está fazendo a utilização de proxy chain, precisamos de algumas dependências, certo? Aqui, ó, ele faz interface TUM real no Kali, né? E é melhor para ambientes mais complexos, né? Então, galera, é uma ferramenta super interessante que eu... Ou então, uma técnica que eu decidi trazer para vocês para que vocês possam ter esse conhecimento, né? E não só de ferramentas padrões ali, beleza? Galera, agora é a hora da demo, beleza? Essa hora aqui, galera, basicamente a gente vai colocar a mão na massa, beleza? Pessoal, vocês vão aí no terminal de vocês, beleza? Vocês vão fazer a configuração do lab. Você de duas VMs, né? No VirtualBox, beleza? Pode ser o Kali, pode ser o Ubuntu. Pessoal, vocês vão comprometer a máquina Pivot, beleza? Galera, essa máquina aqui, Pivot, ela pode ser, como por exemplo, a máquina do Metasploit Table, que eu já ensinei a vocês a fazerem a instalação aqui no canal, beleza? Porque o Metasploit Table, galera, basicamente é um laboratório, é como se fosse uma máquina que ela está vulnerável a propósito, né? Para que a gente possa testar nossas habilidades de hacking ético, beleza? E para que a gente possa fazer, ou ter acesso root, né? Ou testar diversas técnicas do hacking de maneira completamente legal, beleza? Porque a gente vai testar ali de maneira local, né? Sem criar danos ou abrir túneis, né, em locais que não sejam autorizados, beleza?
Pessoal, agora é o terceiro passo, a gente vai criar o túnel SOC 5 e vasculhar a rede interna. Pode ser com o Nmap, pode ser com outro tipo de ferramenta que faça ali aquela varredura para ver dispositivos na rede, para ver versionamento, ver quais vulnerabilidades, quais portas de entrada possam ter aquela rede interna, né? Se está rodando, por exemplo, um AD, né, um Active Directory, se está rodando um Windows 7, né, se está rodando ali uma máquina Windows, beleza? Ou uma porta 445, né, que contém ali com SMB, que é o Service Message Block, que basicamente consiste ali no protocolo de compartilhamento de arquivos, né, na rede, beleza? E galera, um recapitulamento um pouco mais rápido aqui, beleza? Sobre o que você aprendeu hoje, né, galera? O que foi aprendido nessa aula em si, galera? Hoje foi aprendido, né, o que é o pivoting, beleza? E por que ele é essencial. Pois uma técnica, galera, extremamente interessante. Eu não vi muitas pessoas falando aqui no canal, beleza? Eu vi muito mais pessoas trazendo ele na prática, né? Mas não trazendo ele o conceito real, né, galera? Porque o que acontece, pessoal? Muitas das vezes, digamos que os script kid, né? Fazem ali a utilização da técnica, fazem a utilização da ferramenta ali, mas não sabem de uma maneira adequada, pois qual é a base daquela ferramenta, né? O que está rodando por trás ali, beleza? Quais são, digamos, as variáveis, quais são diversos conceitos que você tem que saber para que você saiba usar aquela técnica de uma maneira eficiente e no cenário eficiente, beleza? Por exemplo, hoje aprendemos também sobre port forward, né, com o SSH, né, com o serviço aí de tunelamento, né, para que você possa ali, acessar o servidor, tanto de maneira local, tanto de maneira remota. Aqui, ó, temos o parâmetro "-r" maiúsculo e o "-r" maiúsculo também. Temos também, pessoal, o Dynamic SOC 5, né, que é outro tipo de técnica também e outro tipo de ferramenta, com proxy, né, mais o proxy chain. E falamos também sobre a quarta técnica, né, que é o TISO e o Ligolô-NG, beleza? Para cenários um pouco mais avançados, né, que consiste basicamente em redes corporativas, beleza? Então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Pois hoje eu trouxe um vídeo extremamente teórico, né? Não é um pouco mais prático, mas um extremamente teórico e é extremamente interessante também trazer esse conteúdo, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like. Galera, entre no nosso canal do Discord para que a gente possa estar discutindo sobre os diversos assuntos, tanto de tecnologia, tanto de inteligência artificial, dentre outros assuntos também, beleza? Galera, estarei deixando meu GitHub aqui na descrição para que vocês possam estar acessando minhas ferramentas, beleza? Que eu estou deixando aqui no canal, certo? Galera, uma novidade extremamente interessante também, que é a questão do e-book, né, que eu fiz o lançamento esses dias, beleza? Vou deixar aqui no link da descrição também. Galera, o e-book consiste no lançamento extremamente interessante que eu trouxe aqui para vocês, que é basicamente um livro, né, de 34 páginas, onde vocês podem ter acesso aí a um conteúdo extremamente rico em informações, tanto teórico quanto prática, beleza? Num preço super acessível, beleza? Vou deixar aqui no link da descrição, galera, caso vocês queiram ter acesso, né, ao e-book, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, galera. Ative o sininho para que vocês não possam aí perder nenhum vídeo do canal, beleza? Então é isso, galera.